Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma live. Hoje vamos falar da importância de um treino personalizado no emagrecimento. Vou falar com o meu amigo Arthur Tiepo. Ele já está entrando aí. Solicitação aqui. Entrando. E aí, boa noite. Boa noite, Ale, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Pensei que eu não estava te ouvindo. Então, deixa eu aumentar tudo aqui. E aí, como é que você tá? Bem? Tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos Tá me vendo lá. bem também? Tô vendo, bem ouvindo. Vamos lá falar, né, Arthur, a importância do treinamento personalizado no emagrecimento, né? Vou me apresentar, depois que você se apresenta. Eu sou Alexandre Siqueira, professor de Educação Física, tem alguns cursos aí de funcional, pilates, e eu ajudo o pessoal aí, a galera a emagrecer. O Arthur é meu amigo de longa data, a gente vive trocando figurinhas aí, né? E apresente-se aí, Arthur. Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Alexandre. Meu nome é Arthur Tiepo. Eu sou formado em Educação Física e trabalho aí há mais ou menos 20 anos com treinamento personalizado. E as pessoas usam a nomenclatura personal trainer, mas a gente pode colocar como treinador pessoal aqui no Brasil, né? Exatamente. A maioria dos meus alunos, dos meus clientes, busca qualidade de vida, saúde. Também eu já auxiliei com aulas para atletas também. E, paralelamente, eu gosto de praticar jiu-jitsu. Eu conheci o professor Alexandre no jiu-jitsu. E hoje o foco é falar sobre a importância do treinamento personalizado, não só no emagrecimento, como na busca da saúde, melhor da qualidade de vida. Por que é importante esse treinamento personalizado, né? Qual que é o diferencial nisso? Então, a gente vai tentar abordar de uma forma simples e didática algumas dúvidas que as pessoas têm. Por favor, comentem, perguntem sobre o trabalho do personal trainer, que não necessariamente tem que ser presencial. Por que é vantajoso eu ter um treino personalizado? Então, a gente vai tentar abordar algumas questões aí, tá bom? Então, é isso. Fica com a palavra aí, Ale. Vamos lá. Primeiramente, né, Arthur, a gente fala que o emagrecimento, tem pessoas que pensam que é só, sei lá, começar a correr, faz uma dieta que eu vou emagrecer. É um negócio muito amplo, né? É muito mais que isso. Mas muitas perguntas que eu tenho de alunos, não sei se você também tem essa experiência, é que eu tenho que emagrecer, eu vou começar a correr e vou comer só frango e salada. Você vai emagrecer? Vai diminuir o peso na balança, vai. Mas e a saúde, né? É um emagrecimento que não é saudável. Fica aquele coisa feia, aquele corpo caído, né, pelancudo, até algumas vezes falta nutrientes no corpo, futuramente pode até ocasionar, desencadear alguma doença referente a isso, né, que não nutre o corpo devidamente. E o mais importante é a força, perde o fortalecimento do corpo, força muscular, né, diferente de fazer mais ou menos a mesma coisa, uma dieta, só que balanceada, e um treinamento de força, para emagrecer saudavelmente, ficar um corpo com músculo fortalecido. E quando a gente fala treinamento de força, né, muita gente pensa que é ir na academia, puxar ferro. Eu não gosto de academia porque tem aparelhos. O treinamento de força não é só isso, né? Não é o tema hoje, mas dá para fazer de qualquer lugar, né? Em casa, num parque. O seu corpo não sabe se você está na academia, onde quer que você esteja. É só dar o estímulo correto, que é onde entra o personal, né? Que sabe a estratégia certa, a estratégia correta a se fazer. Mas não é só começar a correr, emagrece e fica sem força. Outra coisa também que acontece muito é copiar o treino de outra pessoa, ou esses treininhos que tem na internet, né? Um treino que é direcionado para você, um exemplo, e não adianta eu copiar o treino que foi para você, que não vai servir para mim, né? Cada treino é individualizado,
tem que ser exatamente para aquela pessoa, não adianta se querer fazer o que a outra faz. Pode até mudar um pouquinho, mas não vai manter. Não sei se você tem a mesma coisa com alunos que você tem, se você sofre esses relatos que eles falam, né, que vem, você fala, não, não faz isso, tá tudo errado. Pode falar aí, Arthur, sua opinião, a sua vivência nisso, a sua experiência. Foi perfeita a colocação. De uma forma bem simples, é o seguinte, se você tem um problema de saúde, você vai procurar quem? Um médico. Exatamente. E se esse problema tem que ser passado para um especialista, vai procurar um especialista. Exato. Então você pode ir num clínico geral e ele fala, não, você vai ter que ir num cardiologista. Então se a pessoa confia o corpo dela, né, em um médico, ela tem que confiar em um treinador. Por quê? O exercício, ele pode ser um remédio e ao mesmo tempo ele pode ser um veneno. Depende da dosagem. E você não é obrigado a saber disso. Só que o grande problema é que as pessoas que têm uma certa vivência no ambiente, principalmente de academias, ou até mesmo aqueles corredores de rua, eles já se julgam autodidatas, porque eles leem algumas revistas, frequentaram algumas academias e acabam trocando figurinhas com alguns profissionais. Então, vamos dizer assim, eu vou ser um autodidata na medicina porque eu vou muito no médico, porque eu converso com ele. Então, é aí que está o problema. E só procura um personal quando realmente já passou por algum problema. Isso eu percebo na prática. Eu tenho alguns alunos que falam assim, então, Arthur, eu treinei sozinho ou sozinha e não deu certo. Eu acabei me machucando. E machuca sim, tá? Não de forma grave. Só que, por exemplo, uma bursite, uma contratura, são coisas leves, só que são incômodas. Né? E pode sim ser alguma coisa mais séria. E aí procura auxílio de um profissional, porque a partir do momento que você tem um personal trainer, dificilmente você quer largar, não estou falando ele, esse tipo de serviço, porque realmente é direcionado, claro, você precisa de um bom profissional, é direcionado para um resultado específico, né? Tanto hipertrofia, emagrecimento, enfim. Esse é o diferencial, né? Esse cara, né, esse profissional, ele tem que saber manipular as variáveis do exercício, entender aquela pessoa para poder prescrever a dose certa, vamos dizer assim. Exatamente. E você falou aí das lesões, né, problemas. Sorte de quem acontece, dá para reverter, dá para recuperar ainda com fortalecimento, né, porque em alguns casos vai seguir isso pro resto da vida ali, um incômodo, né, que foi lá e lesionou, né, problemas de colunas, quantos aí, por fazer errado, né, aí o povo põe o preconceito com agachamento, que é pesado, vai machucar a coluna. Machuca se você não souber executar ele exatamente, né, corretamente. Põe lá o peso, porque viu o outro fazendo na academia, eu vou fazer igual. Exato. É bem complicado isso. E a lei tem, com relação ao emagrecimento, igual você falou, de uma forma simples, o leigo, ele começa assim, vou começar a andar, porque é barato, né, não vou gastar nada, não ter sola do tênis, e vou fechar a boca. Tá bom. Isso, exatamente. Então você nem precisa andar, porque o fato de você fechar a boca e entrar em déficit calórico, você já entra em um processo de emagrecimento. Aí você fala, bom, então beleza, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Você vai emagrecer até um certo ponto. O corpo é muito inteligente e ele vai querer se adaptar. Ele não foi feito para emagrecer, é antifisiológico. Então você precisa de um nutricionista, você vai precisar de orientação, você vai ter que emagrecer comendo, né? Então o leigo falar, parar de comer ou diminuir, fazer um jejum e começar a andar. E aí o que acontece? Repara, às vezes até dá certo na primeira semana, a pessoa se empolga um pouco. Sim. Por que volta tudo? Porque não tem consistência. Porque é Não aguenta. justamente a falta de apoio profissional, tanto de um treinador quanto de um nutricionista. Mas sabe que é isso
que desencadeia, que eu percebo, um exemplo, você tá lá dando aula, enfim, como a gente é professor, vem a pessoa e fala, pô, eu quero perder a pochete, eu quero perder a barriga, o que que eu faço? A gente fala, tem que treinar. Pronto, para ela, parece que a resposta da vida foi ali. É só ela ir, começa a caminhar, começa a correr e faz a dieta. Não é simples assim, né? E não é Se também fosse, somente abrangendo bem completamente emagrecimento. Não é só o treino e a dieta. Você tem que mudar seus hábitos. Não adianta você dar um excelente treino, faz lá uma dieta e não dorme bem, não tem o descanso. Enfim, hábitos que são destrutíveis à saúde e você continuar. Isso também não vai, tem que ser um conjunto, né? Tem que ser um conjunto de treino, dieta e mudança de hábitos. Isso que você falou que volta tudo, né? Que todo mundo, né? Os leigos, que eles vão, treinam, se empolgam, vai, só que não aguenta. Por quê? Porque não tem a constância, que nem você falou. Não, como eu vou e a dizer? consistência certa, né? Não adianta você ter uma consistência errada. Exatamente. Fugiu a palavra, agora eu lembrei. É muito radical. Sei lá, Exato. 20, 30, 40 anos no hábito da vida, o corpo já está automatizado aquilo ali, e aí do nada fala assim, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar minha vida. Aí quer em uma semana recuperar todos esses anos. Não tem como. Não faz sentido, não tem lógica, não vai conseguir. Tem que ir mudando lá, né? Sei lá, a cada 15 dias muda, põe um hábito lá de meta para mudar, mais 15 muda outro, e vai aos poucos. Por isso que faz isso, né? Que é aquele efeito sanfona, a pessoa engorda, emagrece, depois volta e engorda de novo. E volta pior, né? Que Exato. fica E mais tem uma coisa que, ansioso. desculpa interromper, tem uma coisa que muita gente não sabe, que além de ser antifisiológico o processo de emagrecimento, não estou falando que é impossível, tá? Não é nada disso. Você consegue. Só que o corpo não quer. Então você vai ter uma batalha um pouco mais difícil. Por isso que tem que ter a estratégia certa. Então você vai mexer com outros hormônios também. E o seu corpo é inteligente, ele vai aumentar o hormônio da fome, porque ele já vai sinalizar uma situação preocupante para ele, né? Então vai falar assim, por que isso está acontecendo? Eu quero ficar parado, eu quero acumular gordura, porque os nossos ancestrais faziam isso. E por que essa pessoa está privando alimento e está aumentando a atividade física, né? E aí que tá, realmente no começo você tem uma pequena diferença. E aí empolga, as pessoas comentam, Lê, você está emagrecendo. Tal. Por que é difícil a consistência? Porque é justamente onde o leigo erra. Ele não procura o auxílio. Se ele tivesse um auxílio, nós iríamos ajudar, e os nutricionistas, e até mesmo alguns médicos, né, os nutrólogos, endocrinologistas, para manipular as variáveis, né, porque você tem que periodizar o seu processo de emagrecimento, né, igual periodizar o seu processo para ganhar massa muscular. Se fosse assim, Exatamente. seria algo muito simplista. Então, não teria por que eu estar aqui, e você também. Fecha a boca, aumenta o exercício. Aumenta a ingestão calórica e vai treinar musculação, por causa da hipertrofia. Então Sim. seria muito fácil, muito simples. Né? Não é assim. E só dizendo disso de alimentação, né? Também que como eles entendem mal, pensa que é fechar a boca e não comer. Não comer nada, o corpo precisa. É uma substituição, vai, sei lá, uma comida não saudável, você trocando por uma saudável, como eu já fiz, os alunos já fizeram, e você come muito mais em quantidade do que você comer uma porcaria lá, sei lá, vai, bolacha recheada, você come 2, 3, eu não sei exatamente o equivalente, você pode comer 100, 200 gramas de, vamos supor, de brócolis, de legumes, é muito mais, e você vai ficar muito mais saciável do que você ter comido, né, coisa rápida assim, fast food, pizza, enfim, todas essas coisas. Não é que é proibido que nunca mais pode comer, né? Sei lá, uma vez na Exato. semana, a cada 15 dias, porque a gente também, né, não é de ferro, merece uma recompensa. Mas O é diferente. equilíbrio é o mais difícil, né? Eu lembro que o último curso que eu fiz, o palestrante falou que realmente altos níveis de atividade física, você tem que ter uma organização na dieta, só que o equilíbrio é essencial e difícil. Não estou falando que é fácil. Então, por exemplo,
Por que é vantajoso um treinamento personalizado? Porque o professor, o treinador, mesmo online ou presencial, o primeiro passo que ele vai fazer é a anamnese. São questões básicas para entender a pessoa, básicas. Exemplo, Ale, usa alguma medicação? Sim, não, qual? Ale, você trabalha com o quê? O treinador precisa saber. Você é uma pessoa que tem hábitos saudáveis? Então são várias questões para você tentar fechar, vamos dizer assim, um diagnóstico correto para a prescrição do exercício. Ah, eu tenho um problema no quadril. Será que agachamento é bom para essa pessoa? Será que excesso de aeróbico, corrida, vai ser bom para essa pessoa? Então a gente tem que ficar se questionando. E vou te falar mais. Quanto mais treino eu prescrevo, mais dúvida eu tenho. Vê como é complexo. Por exemplo, se eu vou prescrever um treino para você hoje, eu tenho que tentar entender ao máximo o seu corpo. Uma pessoa que é atleta, é um faixa preta de jiu-jitsu, que tem um histórico, uma vivência motora alta. Então, será mesmo que um abdominal curtinho vai fazer efeito em você? Eu não posso, de repente, fazer algo mais intenso? Você entendeu como é difícil? E imagina um nutricionista indo conversar com uma pessoa que tem compulsão alimentar. Como é que você vai fazer essa pessoa emagrecer? Ele vai conseguir, só que é os dois, né? A pessoa que quer e o profissional que está lá para auxiliar. Mas você entendeu? Se fosse assim, diminui a comida, para de comer à noite. Para que você vai lá no nutricionista? Para que você vai perder tempo e dinheiro? Ale, tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Melhorou? Agora, tá? Boa. Voltou? Voltou. Susto. Ué, Voltou. sumiu o áudio. Você Aí, escreveu. foi. Eu vou Desculpa, voltar então. eu não peguei o final. Eu vou voltar. Eu estava falando dos 3 pilares Por favor. Voltou. que você falou da anamnese. Aí você faz com o aluno e alguns alunos até me perguntam, mas eu quero saber do treino, da alimentação. Não é isso que vai me emagrecer, que vai melhorar a minha vida, meu corpo. Mas tem 3 pilares, eu digo assim, né? Eu coloco assim. Primeiro é organização. Você vai organizar a sua vida, horário de você treinar, horário da sua alimentação, os dias de treino, dias de descanso, né? Preferível você treinar, preferencialmente você treinar sempre no mesmo horário. Depois, tem um planejamento. Você vai planejar suas refeições. Eu vou comer o quê, quando, né? Dias, horários, deixa até o dia lá de você, um dia livre para você comer o que você quiser. E depois colocar tudo isso na rotina. Feito isso, é só partir para ação, né? Aí vai virar aquela rotina que no começo é bem difícil, não é gostoso, é incômodo. Mas passando isso, quando você vai perceber, você já está na rotina, já está saudável, que você nem sente, né? Aí você não consegue mais ficar sem aquele treino, né? Sem a qualidade de vida, começa a deixar as porcarias, assim, refrigerante, gorduras, muito industrializados para trás e começa mais a comer natural, que é o objetivo. Bem lembrado, você falou 2 pontos muito importantes, né? Organização e ação. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é ação. Ação de procurar auxílio e ela realmente vai precisar se organizar. Né? Você precisa se organizar para ter uma aderência na dieta. Né? A dieta vem da palavra grega, né? Dias após dia. Exatamente. Então, tá aí, né? Seria muito fácil. Fiz dieta o quê? De um dia? Não. São semanas, meses. Óbvio que uma dieta extrema vai te fazer mal. Então, você vai ter que ter aí esse controle e você vai ter esse auxílio profissional justamente para você ter alguns prazeres também, porque vai chegar uma hora que não vai ficar prazeroso
você ficar comendo frango grelhado com salada, por exemplo. A Vani Chepo fez uma Minha pergunta mãe, aqui, eu não ouvi minha com a sua mãe. Vamos beijo. lá caçar a pergunta dela, você viu aí? Lê, pode falar, por favor. Fala para ela fazer de novo a pergunta que a gente não viu aqui. Mãe, pergunta de novo, por favor. Pergunta de novo que passou aqui, a gente não viu. Exercícios aeróbicos no processo de emagrecimento. Deixa eu ver, esperar lá escrever de novo. O pessoal quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, a gente responde. Se eu não souber, ele responde. Se ele não souber, eu respondo. A gente dá um jeito de responder. Eu não entendi direito a pergunta, porque eu não consegui ler. Só que, vamos colocar assim, é verdade, muita gente começa procurando exercício aeróbico. Qualquer exercício é válido, só que realmente muitas pessoas procuram um exercício aeróbico no processo de emagrecimento, porque primeiro é mais barato, de repente, você andar e correr na rua. Segundo, porque muitas pessoas falam para as outras pessoas da oxidação de gorduras, né? Exato. Você começa a transpirar mais rápido, aí dá aquela sensação de você tá desinchando, enfim. E nada contra, né? Aqui, ó, a alimentação balanceada mais treinamento de força elimina exercícios aeróbicos. Não entendi. Elimina. Uma alimentação, se você, ela está querendo dizer, uma alimentação balanceada, mas você faz um treino de força, você não precisa fazer exercícios aeróbicos para emagrecer. Você não precisa? Sim, né? Você vai emagrecer se você entrar em déficit realmente e acrescentar algum tipo de exercício. Agora, se você complementar, também é bacana, né? Tem várias pessoas que fazem um aeróbico de manhã, quem consegue, e faz o treinamento de força à noite, ou mescla os dias. O que é importante é que você está tendo altos níveis de atividade física. Isso sempre é vantajoso. Eu digo mais aí, Arthur, no início para emagrecer, eu responderia que tira o aeróbio. Vamos imaginar uma pessoa que está acima do peso, obesa. Sim. Não tem nenhum treinamento, ela vai começar a correr. Ela vai dar aquelas pancadas no joelho, articulações. Vai lesionar, vai ter problemas futuros, vai doer. No começo, como não tem a musculatura fortalecida, o ideal é começar um treinamento de força, né, com a dieta. Fortaleceu, faz isso que você falou, já vai colocando o aeróbio como um complemento. Por quê? Porque já vai estar com a musculatura fortalecida, as articulações, tendões, vai ser menos sofrido e vai proteger mais, né, articulações, prevenir lesões, né? O ideal seria os dois mesmo. E é o que acontece. Uma das vantagens do exercício aeróbico é que melhora a sensibilidade insulínica. Existe a resistência à sensibilidade. A sensibilidade é quando a insulina age a seu favor. Então, ela é um hormônio anabólico. A resistência insulínica geralmente acontece com uma pessoa com sobrepeso, pré-diabética. Então, você fazer um exercício aeróbico é muito vantajoso. Agora, igual o Ale falou, indivíduos obesos, sedentários, talvez não seja a melhor opção a curto prazo, entendeu? Vai para o treinamento de força. Eu sou super a favor do treinamento de força, de forma assim, vamos colocar aí 80%, né? E acrescenta o aeróbico aos poucos, com moderação, enfim. É vantajoso também. Cara, tanto é que você falou isso aí, eu lembrei agora que eu li em algum artigo que qualquer atividade física melhora o sono. Mas a que libera mais melatonina, eu li em algum artigo isso aí, que exercícios aeróbios melhoram uma porcentagem pouca. Não que o exercício de força não vai te fazer bem para o sono, claro que faz. Mas o aeróbio ele tem um pouquinho, uma porcentagem um pouquinho mais, não é? Que vai te melhorar o sono. Eu não lembro bem onde lembrado. que É verdade, o aeróbico tem algumas vantagens, né? Sensibilidade insulínica, melhora realmente a qualidade do sono. Claro, você não vai fazer tipo 9 horas da noite de forma intensa e dormir às 10, né? Sim. E também a oxidação de gorduras, né? Então, assim, você tem uma resposta melhor nessa questão de... Vou dar um exemplo. Por que o fisiculturista ele acrescenta o aeróbico em pré-competição? Não é só para uma performance no palco, é justamente para ter uma melhor oxidação de gorduras, junto com outros fatores que não entra o caso aqui, né? Exatamente. O uso de
de fármacos, junto com o treino de força, suplementação. Agora, outra coisa, o aeróbico melhora muito a parte cognitiva, né? Isso está mais que provado que realmente a pessoa que faz exercício aeróbico para o cérebro realmente é muito bom. E você realizar, então, aeróbico, anaeróbico, musculação com dieta, precisa de dieta, para você sim ter um processo saudável de emagrecimento. E outra, processo planejado, você tem que ter uma meta, você quer perder quanto? 2, 3, 4, 5 quilos? É viável? Porque você fala assim, eu vou perder 10. Pode ser que sim, só que por quanto tempo? É outra coisa. Sucesso é quando você perde, ganha um pouquinho, e depois de 2 anos eu vejo você está ali. Ou o Ale Você emagreceu e manteve, manteve, né? né? Eu Exatamente. falo, pô, o Ale perdeu 10 quilos, pô, passou 2 anos, eu encontrei com ele, tá lá. Sucesso. Agora, perdi 10 quilos em 6 meses, aí depois eu encontro, né? Vamos supor que você perca, aí eu encontro você depois de pouco tempo, você já ganhou aí 8. Não é sucesso. Exatamente. A mesma coisa do que a gente falou no início lá, da alimentação, do treino. Você perdeu 10 quilos, eu falo, eu quero perder igual o Arthur, meu amigo, perdeu 10. E, na verdade, se eu perder 10, eu vou ficar só pele e osso, um exemplo, né? Eu tenho que perder 4, 5 para mim, para o meu biotipo vai estar o ideal, né? Outra coisa, eu não sei se você... Eu não lembro isso aí também, eu li um estudo e não teve uma definição de qual seria o perfeito. Eu não sei se você já viu isso, o treinamento de força versus treinamento aeróbico. É igual você falou. O ideal seria você fazer um pela manhã e o outro final da tarde. Isso não tem qual seria melhor em que período, né? Depende do seu objetivo esportivo, depende do seu objetivo para o que você quer. Um exemplo, rapidamente, só para exemplificar. O jiu-jitsu, né, treinava de manhã a luta em si e à tarde fazia um condicionamento. O inverso, na época, não foi recomendado. Era recomendado mais, porque o objetivo era a luta, né? Então tinha que estar 100% Bem ali no tatame. lembrado, cara. Bem lembrado. Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter um objetivo. Exemplo, hipertrofia. Eu reduziria o aeróbico e daria prioridade ao treinamento de força. Um Mas processo de quando? Pela emagrecimento. manhã ou pela tarde, treinamento de Então, força? aí no caso de um aluno comum, vamos dizer assim, uma pessoa que busca saúde e qualidade de vida, o horário que ela possa. Horário que Tá? pode. Agora, realmente, existem diferenças com relação ao horário em respostas hormonais. Por exemplo, logo cedo, o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio catabólico, é um hormônio que está envolvido até com a perda de massa muscular, é mais alto cedo, né? Então, muita gente opta em fazer aeróbico em jejum ou muito cedo, porque esse hormônio ele também está relacionado com o aumento do hormônio do crescimento. Então, está relacionado com um fator de perda, você entendeu? Sim. Não é uma regra. Assim, Sim. mas só posso à noite. Posso à noite. Mas tem Exatamente. umas pequenas diferenças, tá? Claro, se tratando de um atleta de alto nível, todo detalhe vai fazer diferença. Se você é um atleta vive disso, e eu sou seu treinador, eu falo assim, Ale, faz de manhã, e à noite vai fazer musculação. Aí você tem que ter aquele período de recuperação de um treino para outro, né? Porque senão vai ter competição entre treinos. Não tem sentido você emagrecer. É isso que é o problema. Quantos alunos chegaram para você e falaram, Lê, quero secar e crescer ao mesmo tempo? Você, pô, que isso, né? Tipo, essa é a diferença do profissional e do leigo, né? O leigo fala assim, eu vou fazer um treino, eu vou me matar na esteira para secar. Só que à noite eu vou me matar na musculação para ganhar. Cara, você está sinalizando duas vias totalmente diferentes. O único processo que acontece isso ao mesmo tempo é quando a pessoa faz uso de fármaco, quando faz uso de esteroide. Caso você seja natural, não tem como. Não tem como. Você vai ter que ganhar um pouquinho mais de gordura para ter um processo de hipertrofia, porque a gordura está relacionada também com testosterona. Você precisa ter um pouco de gordura para produzir testosterona, do que você fazer assim, eu vou fazer 1 hora de esteira, ficar um palito, e à noite eu vou ficar grande porque eu vou ter peso. Não tem como, cara. Não tem como, tem que ter ajudinha, não tem como, natural não vai.
O máximo aí pode até emagrecer e ficar com o corpo torneado ali, fortalecido, né? Sim, sim. Nada mais que isso. Nada Isso mais que se seguir a risca ali, né? Se seguir ou a por risca. períodos, né, Ale? Então, essa é a diferença da organização. Por exemplo, se eu contrato você, você vai ter que organizar o meu treino. Eu estou pagando para você organizar. Então, são períodos. Vai ter período que eu vou querer ficar mais seco. Vai ter períodos que não vai ter como eu ficar tão seco. Entendeu? Você não vai ficar com um percentual baixo de gordura, extremamente baixo, o ano todo. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta, Ale, por favor. É o Vito, em 2 semanas, seguindo a orientação de exercícios que o Ale passou, estou disposto e já consigo subir alguns lances de escada sem cansar. Cristiano, parabéns, muito bem, Cris, muito bem. Eu passei um treino para ele, é isso aí, tá vendo? Eu falei para você. 2 semanas faz, né? 2 semanas. Daqui mais outras 2 semanas a gente troca isso aí. Vai ficar melhor. Disposição, já ativou Parabéns aí pro hormônios. seu aluno. Hormônios. Quem quiser fazer pergunta aí, galera, pode fazer. Nós Bacana o que respondemos. ele falou. O que acontece? Rolou uma adaptação. Ele já percebeu uma pequena melhora. No processo de emagrecimento, não sei qual o objetivo dele, quando a pessoa entra numa... então, vamos lá. Quando a pessoa entra numa dieta, ela vai passar pelo processo desconfortável de adaptação. Aí vai chegar uma hora que vai ter um platô, ou seja, vai estagnar. Aí vai ter que mudar a estratégia, entendeu? Por que muitas pessoas, quando estagnam, desistem? Exemplo, né, Ale? Quantas pessoas passaram na academia de jiu-jitsu e elas, entre aspas, estagnaram? Não estou evoluindo muito e desistem. Você entendeu como você tem que mudar algumas coisas? Então vai fazer uma preparação física, vai fazer um uso de um suplemento com orientação, você vai ter que mudar algumas coisas para você ter uma melhor na performance. É a mesma coisa. Uma pessoa que está querendo emagrecer, uma pessoa que está querendo hipertrofiar. Outra coisa também, ele falou comigo, né? Preciso emagrecer e tal. Perguntei da alimentação, ele falou: eu gosto disso e daquilo. Né? O que o pessoal pensa é que vou tirar isso, não vou mais comer. Não, você vai só ir trocando aos poucos. Você gosta de comer X coisa? Um dia, você vai treinar a semana toda, um dia você vai comer isso aí que você gosta. Porque senão é o que a gente falou no início, ninguém aguenta. A pessoa desiste e não vai mais, né? Muita falta também, o que você falou aí da academia, muita gente desistia, que estaciona aí no platô, falta também, né, de um profissional de verdade, né, para instruir, para ver ali o seu problema, né, tem isso também, maioria das academias. Eu vou falar uma coisa que vai deixar muitas pessoas, principalmente os marombeiros de plantão, tristes. Se uma pessoa entra na academia buscando hipertrofia muscular, repara que os primeiros meses é uma maravilha, né? Qualquer coisa que você prescrever ou que ela faça, já vai ter alguma resposta. O corpo se adapta àquele estresse. Aí o amigo fala: nossa, tá fortinho, né? Aí sobe a cabeça, o cara falou: beleza, continua. Passa 6 meses, 8 meses, o cara não evolui nada. Aí, tudo bem, vamos lá, ele contrata um personal, o cara muda o treino, aí o cara muda a dieta, aí ele evolui mais um pouco, e ele vai continuando. Aí quando você vai ver, esse cara tá 10 anos treinando. Aí você fala: então ele vai ficar enorme. Não. Quanto mais tempo de treino, mais difícil é você ganhar músculo. Ou seja, quanto mais treinado, menos treinável você se torna. Então, olha a importância de você ter um acompanhamento profissional. Você imagine um leigo sozinho 10 anos treinando. Aí não estou desanimando, mas é um fato, né? Você vê como é difícil exatamente. ganhar músculo e como é difícil você perder gordura. Exatamente. Fica mudando várias estratégias. Por que existem N dietas aí e tem pessoas falando que nem existe mais dieta? Repara, os melhores nutricionistas aí, eles falam que nem existe mais uma dieta. Existe o equilíbrio. Porque tem dieta para tudo. Dieta da proteína, dieta da gordura, dieta de ciclo de carboidrato, tem jejum intermitente, tem, enfim, dieta hipocalórica, hipercalórica, né? Paleodieta, dieta, enfim. Tem várias tem de tudo, né? Tem uns que defendem o jejum intermitente por emagrecimento,
Outros falam, não é. Pelo contrário, você tem que se alimentar, não é o jejum intermitente. Tudo tem os seus prós e contras, né? Você só tem que se adaptar ao seu estilo de vida, né? Tem uns que pregam o jejum intermitente, tem gente que não consegue, passa mal, não consegue fazer. Você vai impor ali, passar uma prescrição para fazer, não tem como. Dá para emagrecer comendo. Com relação ao jejum intermitente, uma vez eu ouvi de um profissional, também uma vez um aluno meu que gosta, ele falou, Arthur, eu me sinto mais disposto. O que acontece? Quando você fica em jejum por muitas horas, no começo é bem desconfortável, né? Você pode se sentir mal. Só que com o tempo você vai se adaptando. Realmente aumenta o hormônio do crescimento no corpo, né? Pela restrição de comida e tal. Só que esse hormônio do crescimento, nesse caso, é relevante para a hipertrofia. Então, assim, você não vai ter uma melhora na hipertrofia. E muitas pessoas, alguns profissionais argumentavam isso. Assim, então, se eu estou com o meu GH mais alto, eu vou ganhar mais músculo. Só que nesse caso, não. É muito melhor o seu GH noturno, né? Para você poder dormir bem. Com certeza você vai ter um sinalizador bom de hipertrofia. E alguns profissionais começaram, vamos dizer assim, prescrever jejum intermitente, visando emagrecimento, justamente utilizando desse argumento. Ale, fica 16 horas sem comer, que vai aumentar o seu hormônio do crescimento, e o hormônio do crescimento é hipotrófico, ou seja, ele oxida gordura. Só que também é irrelevante no jejum. Você vai ter que fazer exercício para... Você entendeu? Você vê a diferença que você tem que ir num bom profissional? Porque você vai pegando informação de um, de outro, quando você vai ver, você não está conseguindo fazer nada direito. E aquela coisa também, aquele mito, né, de você acordar e ir para academia. Tenho que tomar café. Eu vou comer aqui, vai lá, come 2, 3 pãozinhos, não dá meia hora. 20 minutos estou na academia. Eu já ouvi professores falando, você está passando mal? Você tomou café? Não. E pergunta, o que você comeu de manhã? Eu tomei um cafezinho preto. Não, você tem que comer. Professor, cara, dá vontade de falar onde, cara? Que o que ela comeu há meia hora atrás, 30 minutos, ela vai usar agora. Vai usar o que ela comeu ontem. Você esqueceu? Pergunta que a pessoa comeu ontem. É o que vai estar ali para ela, é o combustível que vai estar ali, né? O glicogênio muscular que ela vai usar. Exato. Não o que comeu agora, que o que ela comeu agora está no estômago, só está fazendo peso, né? No caso. Exatamente. Uma vez eu ouvi um profissional falando, quando você vai treinar de manhã, na teoria você está mais descansado porque você dormiu bem. Espero que sim. Só que você não está tão alimentado, porque você não comeu dormindo, você comeu, de repente, até, sei lá, 10 horas da noite, por exemplo, a última refeição. E treinar à noite, você já está mais cansado, porque na teoria você trabalhou, estudou, suas atividades, só que você está mais alimentado. Você entendeu que, assim, tudo tem os prós e os contras, né? E é tudo relacionado à sua rotina. O treino individualizado, o profissional tem que entender a sua rotina, para tentar ter a melhor adaptação para a sua rotina, né? O melhor treino para a sua rotina. E não existe treino perfeito, não existe dieta perfeita. Existe o melhor para você. Exatamente. Personalizado, né? Sim. Tem que ser tem um cara que fala do cérebro, né? De sono, Pedro Calabres, que eu vi, ele falou que o treinamento, né? O ideal seria, assim, o melhor horário de treinar é o horário que você pode, o horário que você consegue. Porque o ideal seria 8 horas após que você acordar, independente da hora que você acorda, né? 8 horas, até 8 horas seria perfeito. Passou disso já incomodaria no sono, no descanso, mas cada um tem que treinar o horário que consegue. Sim. Não pode, senão a academia só ia funcionar até X horas, não ia ter mais aberta mais tarde. Bom, é isso aí, Arthur. Pessoal, alguém quiser fazer pergunta, galera, pode fazer. Quem tá do meu lado aí, siga o Arthur. Treinamento de força é com ele, personal trainer. Quiser fazer pergunta, fique à vontade. Daqui a pouco o Instagram já começa a falhar. Tem que calcular o tempo, porque quando o Instagram ele para a live, ele para sem Para de uma você vez. poder se despedir, né? Isso aí. E passa rápido, né, cara? Olha isso. Passa rápido voando. Demais. E outra, né, Arthur? A gente tá falando de treino e dieta. A gente tá dando dicas de dieta, né? A gente não pode invadir
cada Pela profissional na verdade, você sua viu área. que a gente já pode, por lei, a gente já pode opinar, vamos dizer assim, com relação ao suplemento. Falar a verdade, assim, a gente não prescreve suplemento, só que a Sim. gente já pode, caso tenha conhecimento, opinar e explicar para o aluno. E um exemplo, ele fala assim, eu vou tomar 50 gramas de creatina. Você fala, não, isso é muito. Você consegue, antes do nutricionista, pelo menos explicar para ele o que é aquela substância, caso você saiba, e o modo de prescrição mais comum, assim, o mais correto, ou o que a maioria prescreve, né? Claro, cada nutricionista é um nutricionista, cada médico é um médico, só que tem meio que um bom senso num protocolo, né? Enfim. Então a gente pode sim opinar e Sim. falar, olha, toma cuidado, de repente com uma dieta muito restritiva, não tem problema nenhum. Ó, minha mãe falou que o whey dela sou eu que compro. Meu filho que compra, é você que compra. Sabe onde eu comprei, Ale? Lá na loja do Juninho. Cara, outra coisa é importantíssimo, né? Essa suplementação de whey e creatina aí. Passou dos 30, 35, 40, é importantíssimo isso aí. Né? Porque ainda tem alguns mitos, né? Melhorou muito com relação à suplementação. E vou falar mais, principalmente com suplementação visando perda de peso, porque realmente, cara, é difícil você encontrar um suplemento efetivo na perda de peso. Mas você fala, tem a cafeína? Tem. Uma pessoa que toma café diariamente talvez não seja algo muito vantajoso, porque ela já tem uma tolerância. Sim. Existem suplementos, vamos dizer assim, que não tem comprovação científica que estão relacionados ali com a perda de peso, tipo a L-carnitina, por exemplo. Você não vai perder peso com ela. Então, assim, principalmente para quem quer emagrecer, tem que tomar muito cuidado com o uso de suplemento, porque pode ser dinheiro jogado fora. Você tem que sim ir num especialista e ele tem que ser bom, porque existem sim suplementos manipulados, uma forma pronta para você para melhorar a perda de peso. Se você não malha, pode tomar whey. Quer responder? Eu respondo. Pode tomar. Para bater proteína no corpo. O corpo precisa de proteína mesmo, você não malhando. Mas o ideal é você malhar. Você malha, treina e toma whey. Com uma alimentação balanceada. O whey é a Pridiluca, né? O whey é um composto, né, do soro do leite, vamos dizer assim. É um produto natural. Claro, ele passa por um processo para deixar ele em pó, fica mais fácil, né, a absorção dele. Só que é soro do leite. Né? A proteína do soro do leite desidratado não vai te fazer mal, você pode usar. Só que tem que ter bom senso e saber usar, porque excesso de proteína também não é bacana. Então, isso pode gerar problemas se você usar em excesso. Ou se você for alérgico, também não é legal. Porque tem pessoas que são alérgicas ao soro do leite, tá? Não só a lactose, ao soro do leite. Mas pode e whey e creatina, né? O resto da vida. Creatina também é muito importante, mesmo que não treine. Faz bem pro corpo, tem pro cérebro. vários estudos que mostram aí que a creatina age em vários tecidos também. Sim. Normalmente é usada para aquelas pessoas que buscam aumento de massa muscular. Idosos deveriam usar com mais frequência, só que aí que tá, né? Melhor passar por um médico para ver se você não tem alguma intolerância ou você tem algum problema renal, algo do tipo. E uma dosagem, claro, uma pessoa que não treina sempre é muito mais baixa, uma pessoa que treina é um pouco mais alta. Da mesma forma que na carne vermelha tem creatina, tá? No peixe arenque tem creatina, no atum tem creatina. Enfim, é uma substância, uma proteína, a creatina, de forma natural. Mas para atingir o caso de cada um, né, as gramas de que cada um precisa, Isso. Dependendo da pessoa, vai ter que comer 1 quilo de carne, né? Exato. É mais viável, né, fazer uma suplementação, que nem a gente falou no início, procura um profissional para fazer exercício. Procura um profissional, fazer exames para ver se você tem algum tipo de problema que possa tomar creatina. E, Theo, você falou um negócio interessante, né? Tem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma má digestão. A pessoa não consegue comer muito. E ela precisa bater, entre aspas, o número de proteínas adequado para ela no dia. Né? Então, a suplementação
alimentação em forma de shake, ela é vantajosa. Ela consegue chegar, né? Exato. E não vai ter uma sensação de estufamento, tipo assim, pô, vou comer 5 filés de frango aqui, não quero agora, né? Uhum. Enfim, então, o nome fala suplemento, é para ajudar, auxiliar. Algo que está faltando, algo que vai complementar. É bom senso. Outra coisa que alunos, com certeza eu acho que você já passou isso também. A aluna vem para você, eu quero emagrecer, eu almoço filé de frango, uma salada, à tarde como uma fruta e à noite minha janta é um whey. Pensa que substitui uma alimentação, né, cara? É o suplemento, é o que você falou. Suplemento alimentar. Ele é válido para aquelas pessoas também que trabalham muito e não conseguem parar para comer de forma correta. Eu já vi vários nutricionistas prescrevendo para aquela pessoa que realmente está ali e tipo, não vou conseguir comer. Então, mesmo assim, tem que ter bom senso. Claro, sempre é melhor uma alimentação natural e o uso de suplemento ele é válido, ele é saudável se tiver prescrição de um profissional e bom senso e objetivo, né? Existem suplementos mais focados para hipertrofia, tem suplementos mais focados aí para perda de peso, tem suplementos focados também na melhora da saúde articular, por exemplo, né? Então, assim, tem vários, só que também tem suplementos que não têm comprovação científica, que estão aí no mercado também. Então, tem que lembrando que tudo isso aí, eles ajudam, né? Eles não vão fazer milagre. Exato. Você não vai tomar e vai emagrecer, ficar sentado no sofá e vai emagrecer. Você não vai tomar e vai ficar treinar. Um fisiculturista profissional. Fazer dieta. Então, o Arthur, lembra antigamente, Ale, que nos potes tinha fotos de fisiculturistas? Sim. Por que foi proibido isso já há muitos anos? Porque induzia a pessoa leiga a achar que se tomar whey todo dia vai ficar com um físico enorme, muito musculoso. Não vai, entendeu? Então, já começa por aí. Eles tiraram isso, né, já há muitos anos. Mas eu lembro que quando eu comecei a tomar suplemento, há muitos anos atrás, tinha algumas fotos de fisiculturistas nas embalagens. Isso que eu ia te perguntar. Quando eu comecei a tomar creatina também, tinha uns mitos aí que você tem que fazer a superdosagem durante 7 dias. E depois tomar... Nossa, cara, tinha cada loucura, cara. Quando a gente vai estudar e ver, né, cara, que não tem nada a ver, cara. Vários protocolos, né, de uso. Né? Tem. Fazer ciclo de creatina, não, cara, isso é diariamente e ponto. Depois quando a gente vai estudar, quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente fica, né, exatamente. Eu também fico assim, cara. Quanto mais você fica, pô, mas espera aí, tem um negócio ali. Beleza, Arthur. Galera, quem quiser, pessoal, fazer perguntas, a gente já vai encerrar porque daqui a pouco o Instagram derruba. E quem veio aí por galera, mim, pergunta alguma coisa. Sigam o Arthur, bem legal lá o Instagram dele, treinamento de força, tem várias dicas lá. E ninguém tem perguntas. Galera, para quem se interessa aí em alguns assuntos relacionados a treinamento funcional, eu fiz um e-book, né, de conceitos básicos e dá uma olhada no meu Instagram, na parte de destaques, e eu faço uma venda online também, tá com um preço muito bom. Eu gosto muito de fazer esses e-books porque eu acabo estudando e aprendendo, né? Porque eu estou resumindo o assunto, Exatamente. tentando colocar ele de forma simples e didática. Então eu estou sempre tentando me atualizar nesses assuntos, porque é o que eu mais recebo de perguntas, né? Dúvidas, etc. Falando nisso, Arthur, eu já estava quase esquecendo, vou te convidar e todos aí que estão assistindo, dia 30 de março, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula online, gratuita. Tá lá no meu Insta, o link, é só clicar lá e se inscrever. Sobre emagrecimento, como emagrecer deixando o corpo fortalecido. Bem legal, cara, dia 30 de março. Tá lá, hein? É só clicar lá, é só ir lá na minha bio lá, clicar lá, que tá lá
Só fazer a inscrição e espero vocês lá às 8 da noite. Eu vou junto, Alex. Cara, te agradeço o convite, por aceitar o convite. Valeu aí o bate-papo. E, É um prazer. e quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Eu só quero agradecer o convite. Foi um prazer falar sobre esse assunto com você. Agradecer as pessoas que entraram, pessoas que perguntaram. E espero que na próxima a gente possa abordar aí temas relacionados à hipertrofia, que muita gente tem dúvidas. Vamos lá. Podemos, de repente, falar um pouco também de suplementação, não na prescrição, só que alguns mitos e verdades. Eu acho que é um assunto bem bacana. Então vamos aguardar aí o pessoal quer, né? Porque quando eu fiz a última live, teve um aluno que falou para mim, pô, foi muito legal, você pode falar de hipertrofia na próxima ali com o seu amigo. Legal. Enfim, eu estava esperando alguns feedbacks e teve feedbacks muito bacanas. Bem lembrado isso aí. Quem tá aí, quiser perguntar, pode mandar inbox, né? Ou para mim, ou pro Arthur, e quem assistir depois também, temas, né? Eu vou deixar salvo. Quem tiver dúvida, é só mandar pra gente aí, inbox aí, que a gente monta uma live aí, combina, outro dia marca uma para responder. Em breve a gente marca aí um treino juntos, a gente pode filmar algumas coisas também na academia. Sim. E é isso. Beleza, então. Falou, Arthur. Obrigado aí, obrigado ao pessoal que forte entrou. Abraço. Valeu, cara. Boa noite. Valeu, um abraço, boa noite. Falou. Foi? Acho. É isso aí, galera. Boa noite aí, quem entrou. Quem acompanhou o nosso bate-papo aí. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma dúvida, é só mandar pra gente inbox, para mim ou pro Arthur. E convido a vocês, dia 30 de março, eu vou dar uma aula às 8 horas da noite, totalmente gratuita. É só ir lá na minha bio no Instagram, clica lá e faz sua inscrição para você assistir. 30 de março, às 8 da noite. Falar como emagrecer seu corpo, ao mesmo tempo deixando ele fortalecido. Tá bom? Agradeço vocês, boa noite a todos aí. Tchau, até a próxima.